Você já ouviu falar do imperador tão odiado que o próprio povo tentou apagá-lo da história? Estátuas foram derrubadas, moedas derretidas, e seu nome foi raspado de todos os monumentos. Era como se ele nunca tivesse existido. Mas a verdade por trás desse apagamento é muito mais complexa e fascinante do que parece. Olá! Antes de desvendarmos esse mistério, por favor, deixe seu like. Compartilhe com quem ama história e se inscreva no canal para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Agradeço muito o seu apoio. Vamos começar. A prática de apagar alguém da história tem um nome damnatio memoriae, que em latim significa condenação da memória. Era a punição máxima no Império Romano, reservada para traidores e imperadores considerados tiranos. Imagine o ódio que uma pessoa precisava gerar para que o Senado e o povo decidissem que sua existência deveria ser completamente negada. Não bastava a morte, era preciso garantir que as gerações futuras jamais soubessem quem eles foram. E um dos casos mais famosos é o do imperador Domiciano. Domiciano governou Roma no final do primeiro século, e seu reinado é um exemplo clássico de como um líder pode passar de promissor a detestado. No início, ele até tentou ser um bom administrador, fortaleceu a economia, investiu em construções públicas e tentou moralizar a elite romana. Mas com o tempo, sua paranoia e seu autoritarismo cresceram a níveis extremos. Ele se declarou dominas et Deus, ou seja, Senhor e Deus, exigindo ser adorado como uma divindade viva. Para muitos senadores, isso foi a gota d'água. Qualquer um que ousasse discordar ou que parecesse uma ameaça era acusado de traição. Execuções e confiscos de bens se tornaram rotina. Domiciano criou uma rede de espiões e informantes, gerando um clima de medo constante em Roma. Ele se isolou em seu palácio, desconfiando de todos, inclusive de sua própria família. A elite romana, que antes o apoiava, agora conspirava em segredo, esperando o momento certo para agir. A tensão era palpável, e todos sabiam que algo terrível estava prestes a acontecer. E aconteceu. Em 96 d.C., uma conspiração de membros da corte, incluindo, supostamente, sua própria esposa, resultou no seu assassinato. A notícia se espalhou como um incêndio. O alívio em Roma foi imediato e explosivo. O Senado, que viveu aterrorizado sob seu comando, não perdeu tempo. Decretaram a damnatio memoria contra ele. A ordem era clara: destruir tudo que lembrasse o tirano. Era hora de apagar Domiciano da história. A fúria do povo foi liberada. Suas estátuas foram derrubadas das praças e quebradas a marteladas. Arcos triunfais que celebravam suas vitórias foram desfigurados. Seu nome foi meticulosamente raspado de inscrições em prédios públicos por toda a extensão do Império, da Bretanha ao Egito. Rostos em relevos foram arrancados. Moedas com sua imagem foram recolhidas e derretidas. Era uma tentativa sistemática de fazer o mundo esquecer que Domiciano um dia existiu. Mas aqui está a parte fascinante. A história sempre encontra um jeito. O ato de apagar um nome, paradoxalmente, cria um vazio que chama a atenção. Historiadores como Tácito e Suetônio, que viveram logo após seu reinado, escreveram sobre ele, pintando o retrato de um tirano cruel. Embora suas descrições possam ser exageradas pela propaganda do novo regime, elas garantiram que Domiciano não fosse esquecido. E mais, os próprios monumentos apagados se tornaram provas de sua existência. Arqueólogos hoje encontram inscrições com um espaço em branco, um buraco óbvio, onde um nome foi violentamente removido. Esses espaços silenciosos gritam a história da damnatio memoriae. Eles nos contam não apenas sobre o imperador, mas também sobre o poder do povo e do Senado para reescrever a narrativa. O esforço para apagá-lo acabou se tornando o seu legado mais duradouro. É uma lembrança de que tentar controlar a memória é uma batalha perdida. A história, boa ou ruim, sempre resiste. Outro caso emblemático é o do imperador Geta. A história dele é ainda mais trágica, pois sua damnatio memoria foi ordenada por seu próprio irmão, Caracalla. Os dois herdaram o império do pai, Sétimo Severo, com a instrução de que governassem juntos. Mas a rivalidade entre eles
era insuportável. Eles dividiram o Palácio Imperial ao meio, bloquearam as passagens e viviam em constante desconfiança. Roma tinha 2 imperadores que se odiavam. A situação era insustentável. Menos de um ano após a morte do pai, Caracalla armou uma cilada. Ele convidou Geta para uma suposta reunião de reconciliação nos aposentos da mãe deles, Júlia Domena. Assim que Geta chegou, foi atacado por centuriões. Diz a lenda que ele morreu nos braços da própria mãe, que tentou protegê-lo. Após o assassinato, Caracalla iniciou uma das mais brutais e completas Damnatio Memoria da história. Ele não apenas ordenou que o nome e a imagem de Geta fossem removidos de todos os registros, mas também perseguiu e executou cerca de 20.000 pessoas que eram apoiadores ou simplesmente amigos de seu irmão. Ninguém podia sequer pronunciar o nome de Geta sob pena de morte. A ordem foi executada com uma eficiência assustadora. Um dos poucos retratos de família que sobreviveram, o famoso Tondo de Severo, mostra um rosto raspado ao lado do pai, da mãe e do irmão. Aquele rosto apagado era Geta. Essa imagem é um testemunho poderoso e assustador do que aconteceu. O vazio no retrato de família conta uma história de fratricídio e da tentativa desesperada de um homem de apagar o próprio irmão da existência. Mais uma vez, a tentativa de apagar a memória falhou. O apagamento se tornou a prova mais contundente do crime. A ausência de Geta fala mais alto do que qualquer estátua que pudesse ter permanecido de pé. Essas histórias nos ensinam uma lição poderosa sobre poder, memória e história. Elas mostram que por mais que tiranos tentem controlar a narrativa e apagar seus crimes ou seus rivais, a verdade tem uma maneira de sobreviver. Seja através dos escritos de historiadores, das cicatrizes deixadas em monumentos ou dos espaços em branco que clamam por uma explicação. Damnatio Memoriae é um lembrete de que nenhuma borracha é poderosa o suficiente para apagar completamente as marcas deixadas no tempo. Obrigado por assistir até aqui. O que você acha? É possível apagar alguém da história hoje em dia? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou desse mergulho no passado, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!